Graça e paz, boa tarde. Que Deus nos abençoe a todos nessa tarde. Vamos iniciar com a leitura de Jeremias, capítulo 20. Os versos 7 e 8 já nos dão uma introdução ao que nós queremos falar. Diz assim o profeta: Senhor, tu me persuadiste e fui convencido. Foste mais forte do que eu e prevaleceste. Sou ridicularizado o dia todo. Todos zombam de mim. Pois sempre que falo, grito e clamo, violência e extermínio. Por isso a palavra do Senhor trouxe-me intimidação e insulto o dia todo. O profeta aqui, nosso jovem profeta Jeremias, está passando por um dos momentos difíceis na sua vida, no seu ministério. Chamado por Deus, tendo experimentado toda a intensidade da revelação do propósito de Deus para a vida dele, Jeremias aceitou, Jeremias se dispôs prontamente a dar início a uma missão que ele já tinha percebido que era muito maior do que ele e que estaria muito além da sua estrutura física, emocional, mental, que era de tentar convencer, de tentar trazer ao arrependimento um povo que estava obstinado pela obediência. Jeremias enfrentava naqueles dias uma situação muito difícil e com o iniciar do ministério ele começou a perder, né? Ele não acrescentou amigos, ele acrescentou inimigos, mas ele passou a perder amigos, né? Perder contatos, perder credibilidade ou confiança. Lembrando que Jeremias é um profeta legítimo, levantado por Deus para abençoar, para corrigir, né? A ele foi ordenado que ele não deveria demonstrar medo de forma alguma diante das pessoas que ele teria que enfrentar, né? Ele não obteve nenhuma promessa de recompensa imediata para o trabalho, para o ministério dele. Muito pelo contrário, ele foi confrontado com a realidade de que receberia oposição e oposição intensa, mas havia também a promessa de Deus de que ele não seria derrotado, destruído ou desamparado. No versículo 19 do capítulo 1 diz: Eles lutarão contra ti, mas nada poderão contra a tua pessoa, porque eu estou contigo para te livrar. Oráculo do Senhor, palavra do Senhor, revelação de Deus. Eu estou contigo para te livrar. O texto aqui que nós lemos, um pouco antes do início, ele mostra que o chefe da guarda do templo, após Jeremias ter proclamado, ele fazia as proclamações dele no templo, né? Ele subia ao templo e lá ele anunciava ao povo a palavra de Deus. Quando ele terminou de apresentar a profecia de que a ira de Deus se derramaria também sobre o reino de Judá, da mesma maneira que o reino do norte, eles acabariam sendo aprisionados, né, destruídos, que o templo não protegeria ninguém. Ele foi preso, o chefe da guarda mandou espancá-lo, né, chibatadas, né, 39, né, o limite era 40, e depois ele passou a noite preso num tronco. Pelo que dizem, é o que as pessoas veem nos filmes de masmorra da Idade Média, né? A pessoa a, as mãos, a cabeça e os pés, cada, cada membro preso numa estrutura, de maneira que o corpo fica completamente desconfortável, fazendo com que a pessoa sinta dor o tempo todo. Ele foi espancado, foi preso. Pela manhã, o rapaz lá, o chefe da guarda, foi lá para soltar. Ele amaldiçoou esse rapaz, né? Esse descendente aqui de um dos sacerdotes aqui, que é Pazur, filho de Imer. Pazur, filho de Imer, superintendente da casa do Senhor. O templo tinha uma guarda,
uma milícia para proteger as estruturas do templo, os bens, né? Porque o templo, em tempos antigos, não só em Jerusalém, mas outras nações da época, outros templos, outras divindades, o templo era usado também como uma espécie de banco, como uma espécie de, de casa forte, né? Onde a pessoa podia armazenar bens ou valores, né? Por uma questão de segurança. Então, os templos eram muito bem protegidos naquela época, né? Mas nós vemos aqui de cara já uma milícia religiosa, né? Uma coisa um tanto quanto complicada, que não é inédito na história da humanidade nem na história das religiões. E Jeremias está muito abatido. Ele está nesse momento assim de muita e profunda humilhação, porque a oposição que ele está recebendo é muito intensa. Porque a pessoa que passa por esse processo, né, de ser chamado para. Estamos falando aqui dos profetas, né? Essa vocação, esse chamado, convocação ao ministério profético, usando o linguajar de Jeremias, a pessoa passa por uma experiência que molda a sua visão da realidade, de Deus e do mundo à sua volta. O profeta é aquela pessoa que foi capacitada, habilitada para enxergar além, né? Além da aparência, né? Além do ritual, além da cerimônia, além de como as pessoas se apresentam ou falam. Ele consegue, por graça divina, ter uma compreensão ampla do que está ocorrendo. E assim, tristemente, Jeremias, e também por revelação, também pela palavra de Deus, ele é confrontado com o fato de que a estrutura religiosa, política, intelectual, por assim dizer, do povo de Judá estava corrompida, havia sido comprometida, havia abandonado o Senhor. No capítulo 2, versículo 8, eu continuo usando essa versão aqui, da King James, porque a letra é de bom tamanho. No capítulo 2, versículo 8, o Senhor declara sobre a apostasia, sobre o abandono da fé, o abandono da verdade, mas não o abandono da prática religiosa ou do ofício religioso. Os sacerdotes não indagaram pelo Senhor. Os intérpretes da Torá, os intérpretes da lei, aqui fala do Sinédrio, os intérpretes da Torá, a manutenção das ordenanças, nem me reconheceram. E os líderes do povo se rebelaram contra a minha pessoa. Os profetas pregaram em nome de Baal, seguindo deuses imaginários e inúteis. O Senhor Deus declara ao profeta o que tem por trás de tamanha oposição à palavra dele, ao fato dele ter sido constituído profeta, e o que ele anunciava parecia não fazer sentido aos ouvidos da liderança do povo daqueles dias. Aí é declarado que o sacerdócio, a Bíblia declara que os lábios, a boca do sacerdote, ela deve guardar, né, a justiça, o juízo. As pessoas deviam buscar o sacerdote pelo conhecimento da palavra de Deus, da vontade de Deus. Fala que os sacerdotes nem se perguntavam pelo Deus Altíssimo. Não está falando de todo o sacerdócio, mas está falando da estrutura que liderava, que comandava o templo, né? As classes sacerdotais que tinham o domínio dos ofícios principais, o controle da segurança, né? Todas as áreas estratégicas de manutenção da religião já havia esses grupos que dominavam. Ao mesmo passo, já se formava uma classe aí de conhecedores da lei, de doutores da lei, homens que tinham o conhecimento basicamente aqui do Pentateuco e de outros fatos que haviam se revelado,
iam se constituindo, se formando, o chamado cânon do Antigo Testamento, já havia esses homens que se dedicavam à tradução, à escrita, né, e à interpretação, e também à preservação da tradição oral, que era chamada tradição. O que é a tradição oral? Diz respeito aos detalhes, né? Você tem aqui o conhecimento do que Deus ordena fazer, de como é o ofício, mas os detalhes do funcionamento, de como se organiza, que havia uma tradição que foi se formando, foi se avolumando, né? Uma análise detalhada da palavra de Deus e foi criando uma tradição, uma base de conhecimento, uma base de saber que acompanha a palavra de Deus. Há quem questione muito os judeus em relação a isso, falando que eles praticamente consideram essa tradição, esse conhecimento que foi se avolumando ao longo dos tempos e hoje tem-se aí escrito, né? Porque são muitos os comentários e já é impossível praticamente que alguém memorize, né? Uma pessoa só memorize tudo. Não é de todo impossível, mas assim, o processo, o desgaste de garantir que as pessoas manteriam esse conhecimento, é, eles decidiram pelo registro, né, pelo registro. Mas tem pessoas que ainda, entre os judeus, são conhecidos pela capacidade fantástica de memória, né, que tem um conhecimento acumulado impressionante, informações registradas na mente, né, sem precisar fazer muito recurso da tradição escrita. Também entre os cristãos e outros povos no mundo todo mundo sabe ouvir dizer de alguém que tem memória assim excepcional, né? E a memória pode ser exercitada, deve ser exercitada, trabalhada, pode ser muito útil, né? Esse tipo de exercício. Não, não vejo necessidade, mas tem até projetos, histórias, né, de livros vivos, né? Pessoas que se dedicam ao conhecimento, à memorização de livros inteiros, né? Pode ser algo interessante. Não é disso que nós estamos falando aqui. Estamos falando daquelas pessoas que seriam os intérpretes oficiais, por assim dizer, a constituição de mais uma casta, né? Os sacerdotes, os intérpretes, né? Os doutores, os guardiões da lei. Não, mas a lei está aqui escrita, mas tem a tradição que não estava escrita. Você tinha que confiar no conhecimento, na informação transmitida por aqueles homens. E apresenta aqui a terceira classe de homem, de líderes do povo, que também é colocado como pastores, né? Os pastores são os líderes do povo, né? A estrutura política, né? O rei, os chefes, os governadores, os oficiais, toda essa estrutura oficial de Estado. E por fim, os profetas, né? Estranhamente surge aqui profetas pregando, né, em nome de Baal. Mas que profetas são esses, né? Que homens são esses que se apresentam como profetas e que também fazem parte da estrutura de oposição à verdade revelada através de Jeremias por Deus? É, toda posição, todo ofício acaba chamando a atenção. E a ambição humana acaba criando um mecanismo muito interessante. Esses profetas que são anunciados aqui são profetas profissionais. Não são homens que foram vocacionados, chamados ou convocados por Deus para profetizarem. Foram homens que desenvolveram técnicas e habilidades via conhecimento e também via uma espiritualidade alheia à palavra de Deus, né? Aqui, Deus apresenta aqui esses profetas como profetizando, né, em nome de Baal, pregaram em nome de Baal. Eram profissionais, eram religiosos, não religiosos, eram profissionais, eram profetas profissionais. Eles sabiam se apresentar em nome da fé, em nome da verdade,
fazendo declarações de maneira a ganhar a confiança dos governantes, dos políticos, até dos reis. Esses homens faziam parte da corte. Você imagina no Antigo Oriente, né, que as cortes eram formadas por sábios, por profetas, por sacerdotes, altos sacerdotes. Aqui em Israel estava a mesma coisa. Se alguém imagina que esse conceito de teologia, que não é teologia, mas tudo bem, a teologia da prosperidade é algo novo, algo recente, né? Você está completamente fora da história, porque isso é muito antigo, isso é muito antigo. As pessoas compartimentavam a palavra de Deus, o conhecimento da revelação, da verdade anunciada por Deus, e segmentavam o quê? Pegavam só a parte que dizia que Deus jamais permitiria que o mal alcançasse o seu povo, né? Que Deus para sempre ouviria as orações feitas naquele lugar, naquele templo, né? Eles também falavam de uma aliança, eles falavam da aliança de Deus. Eles falavam que a aliança de Deus é irrevogável, que Deus jamais voltaria atrás, jamais abandonaria o seu povo. Aí quando alguém falava, mas se dividiu a nação, o reino do norte, a Síria já atacou, o povo fugiu, nós somos o que resta. Eles falam, não, mas eles haviam nos abandonado, nós não, nós somos o verdadeiro povo. Você está me entendendo? Sempre tem aquela história assim, o verdadeiro povo, né? Nós somos os verdadeiros, né? O povo verdadeiro, o verdadeiro cristão, a fé genuína. Sempre tem uma história aí que leva as pessoas a acreditarem, porque querem também, porque querem também, né? Acreditarem que tudo vai dar certo, as coisas só vão correr bem, é só prosperidade, é só saúde, né? É sucesso, é êxito, não vai ter que enfrentar problema nenhum nessa vida. Se você seguir aquele povo, esses homens formavam a classe que dominavam o povo, que dominavam as instituições, né? E eram a principal fonte de oposição ao profeta Jeremias, né? Ele estava sendo ridicularizado, né? Zombado, porque ele estava anunciando a palavra de Deus por pessoas que não só conheciam a palavra de Deus, mas também tinham o atrevimento de deturpar essa palavra, criar. Hoje você diria que estão criando aí uma corrente doutrinária. Não, estavam simplesmente deturpando a palavra de Deus, mas com que propósito? Os de sempre, né? Os de sempre. Poder, exercer poder, né? De dominar o povo, de explorar o povo, né? De enriquecer a qualquer custo, né? Uma busca sempre por mais, mais e mais e mais do mesmo. A tal ponto se corromperam que eles permitiam que objetos de adoração idólatra fossem introduzidos no templo. É o que diz aqui, você lendo. Provavelmente sacerdotes, né, cínicos, né, que eram sacerdotes do Deus Altíssimo, mas também se entregavam a outras práticas, né, a outras formas de adoração e de culto, pervertendo a verdade, né, seguindo por vários caminhos e não o caminho que o Senhor Deus havia estabelecido. A ponto que, através do profeta Jeremias, é feita uma declaração de espanto por conta de Deus, dizendo para o profeta proclamar ao povo, ou aos líderes, aos homens, né, no sentido de que eles viajassem pelas nações em volta, pelos reinos vizinhos, e tentasse descobrir em qual daqueles reinos o povo e a liderança haviam abandonado o seu Deus, o seu ídolo, a sua forma de paganismo. E se descobre que nenhuma, as nações vizinhas eram fiéis à sua fé pagã.
mas eram fiéis e leais. O que causa espanto? Que o povo, escolhido por Deus, eleito por Deus, transportado por Deus pelo deserto, sustentado através do deserto, um povo que era escravo, um povo que era originalmente foi escravizado no Egito, de um povo escravizado fez uma nação, transformou numa nação, que teve o seu auge, o seu apogeu econômico, político, através do rei Salomão, estava em derrocada, divisão. Mas esse povo que todas as nações sabiam que era o povo do Deus Altíssimo, estava abandonando o Deus Altíssimo por outros deuses. Por outros deuses. Os sacerdotes não faziam questão. Os reis não faziam lá muita questão, os príncipes, os principais do povo, os príncipes do povo, os governadores. Né? Permitiram a reintrodução de cultos pagãos no território e chegando a invadir o templo, o coração da nação. E também o coração dos reis, dos profetas, dos falsos profetas, dos sacerdotes, dos mestres da lei, dos guardiões da lei, né? Todos querendo se passar por sábios, tornando-se completamente loucos. Mas quem era acusado de loucura, de insanidade, de desequilíbrio, de traição, né? Jeremias era acusado de ser um traidor. Quando ele dizia que Deus estava levantando uma nação estrangeira, né, e usaria esse povo estrangeiro para castigar, para corrigir o povo de Deus, ele era chamado de traidor. Os que o conheceram, os que foram seus amigos, diziam: você está nos traindo, você está nos vendendo, né? Você está tentando lançar sobre as nossas vidas uma maldição que não existe. Nós não temos nada em nós, nós nada fizemos que justifique Deus querer nos punir, nos corrigir ou nos castigar. E o profeta continuava fiel ao seu chamado, ao seu ministério, né, chamando o povo ao arrependimento, porque parte do ministério do profeta não diz respeito única e exclusivamente a deixar evidente ou transparente, né, a infidelidade do povo. Ele mostra o propósito de Deus, o plano de Deus, de salvar, de restaurar, de recuperar, muito embora seria necessário um período de aprisionamento, né, de parte do povo. E nesse aprisionamento o povo seria tratado, né, seria corrigido para depois ser restituído à terra e restaurado à condição de povo de Deus. Aí Jeremias me leva uma surra daquelas, fica preso a noite toda, né, num dos pátios de acesso ao templo, né, numa das áreas do templo. Você fala: poxa, que religiosidade, né? Que religiosidade. Mas também não é. Hoje fala: não, não tem mais essa violência, talvez não tenha fisicamente, né? Mas a, a, as palavras, o vocabulário, a intenção, a maldade, o ódio continuam o mesmo hoje, né? E Jeremias, nesse estado, nessa condição, ele apresenta esse lamento, essa dor. O sofrimento numa vida com propósito. Ele não tá sofrendo assim por não saber qual é o plano de Deus para a vida dele. Muito pelo contrário. Ele está sofrendo por saber exatamente qual é o plano de Deus para a vida dele. E nisso Jeremias, ele toma a atitude que muitos hoje não conseguem tomar. Ele reconhece, tá certo que ele, a princípio, ele começa quase que sendo grosseiro com o Todo-Poderoso, né? Ele diz aqui, ó: o Senhor me persuadiu e fui convencido, ou seja, Senhor, eu estou passando por isso porque o Senhor me convenceu a fazer a sua vontade. Olha que tem uma
uma beleza aí, tem uma coisa, diz que Deus o persuadiu e ele foi persuadido, mas ele garante que a decisão dele é decorrente do fato dele ter conhecido a Deus. Não foi uma decisão emocional, não foi uma decisão intelectual. Lembremos que Moisés tinha plena convicção de que o povo, enquanto ele ainda vivia nos palácios, lá, quarentão, né, cansado da vida do palácio, ele quis visitar os irmãos, foi, viu o sofrimento e quis de alguma forma abrandar. Temos a impressão de que ele tinha a ideia da necessidade de livrar o povo daquele sofrimento. Uma decisão intelectual, uma decisão intuitiva, uma decisão emocional, um fracasso, um fiasco completo, né? A única coisa que ele conseguiu foi tirar a vida de um opositor e depois temer pela própria vida e fugiu 40 anos de deserto até que Deus se manifestasse, se revelasse a ele, momento em que ele titubeou, não quis, e foi colocado numa posição diante de Deus e diante do povo de mediador praticamente, como fosse mediador, profeta, o primeiro profeta comissionado, grande homem de Deus, 40 anos servindo e trabalhando, né, obedecendo a palavra de Deus. Jeremias também, o ministério dele foi dessa, dessa duração, aí uns 40 anos, pelo que dizem. Só que esse aqui não foi colocado para ser líder, para ser testa. Ele foi chamado para ser consciência. A voz da consciência de um povo que havia corrompido a sua integridade espiritual. E aqui ele sofre, e nessa dor de só perder, ele se apresenta diante de Deus, a princípio parece grosseiro, como diz, Senhor, a culpa é do Senhor. Esse meu sofrimento vem por obedecer ao Senhor. E agora? O que vamos fazer em relação a isso, Senhor? Vidas que têm um propósito não estão isentas do sofrimento e da dor. Vidas que têm um propósito não são poupadas do sofrimento, da dor, da perda, de todas as experiências que por fim acabam nos edificando, que no fim acabam moldando a nossa visão de acordo com os olhos de Deus. Seguindo aqui com o profeta, ele fala que tudo que ele tem a dizer para o povo é violência e extermínio, violência e extermínio. É o que ele ouve do povo. Ele já estava ouvindo aqui, ó, que as pessoas já estavam comentando, né, que queriam dar um fim na vida dele. Ele teve receio, ele teve medo pela própria vida. E ele se apresenta diante do Senhor e fala: contudo, se eu disser, não o mencionarei, nem mais falarei em seu nome. Ele fala assim: entretanto, se eu disser que vou me calar, que não vou mais proclamar a tua palavra, levar ao povo a tua verdade, ele diz aqui, é como se um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim. Estou exausto, tentando contê-lo. Já não posso mais. Interessante isso, né? Interessante. Ele não só fala do pensamento de desistir, mas ele fala que ele se esforçou em silenciar essa vocação, esse chamado, esse ministério, por conta do sofrimento. Aí ele conheceu um sofrimento muito mais intenso do que o sofrimento físico, do que o sofrimento moral, por assim dizer, né? Da violência, do desprezo, do ódio que ele sofria, no tentar silenciar a palavra de Deus que se havia revelado a ele,
E a Bíblia declara que o Senhor Deus falou com Jeremias, né, inúmeras vezes ao longo dos anos para que ele declarasse aquela palavra. Ele descobriu em si um sofrimento muito mais intenso, né? Um sofrimento muito mais terrível. E ele fala que era como se um fogo ardesse no coração dele, né, dentro dele, como se ele tivesse sendo consumido por dentro. A palavra de Deus, a revelação de Deus, ela sempre tem um propósito, né? O agente dessa palavra, no caso aqui o profeta, aquele que a transmite, né? Deus toca o chamado de Jeremias, ele na visão que ele teve, na compreensão, na revelação de, do propósito de Deus para a vida dele, do ministério através dele, ele se viu tocado, né, pela mão do Senhor. Então Deus toca uma vida para que essa vida tocada por Deus possa atingir outras vidas. Deus age muito dessa maneira. Não poderia o Senhor já tocar a todos? O que Deus poderia ou não fazer, isso cabe a Deus, porque Ele assim o decide. Mas o que nós sabemos é o que Ele fez. Deus se propôs a realizar. E Deus realizou. Pensar num plano alternativo, como exercício psicológico, mental, intelectual, tudo bem. Mas nós já temos o plano revelado por Deus, o propósito estabelecido por Deus. E isso envolve permitir ser tocado por Deus, que é uma ambição de alguns, né, nessa vida cristã moderna aí, as pessoas querem experiências, né, experiência espiritual, quer experiência, e não atenta para a riqueza da sabedoria e do poder de Deus, que já está disponível através da palavra, e da infinita graça e bondade e amor de Deus, que já nos foi revelado através de Jesus Cristo, né? A riqueza, a sabedoria, o amor, a bondade, o poder já foi revelado à humanidade através de Jesus Cristo. Deus falou muito no passado através dos profetas, aí no momento falou a toda a humanidade através de Jesus Cristo e continua falando através de Jesus Cristo para toda a humanidade através da vida daqueles que foram tocados pela graça maravilhosa do Senhor. Já tem um propósito, já tem um método estabelecido, né? Já está tudo certinho, mas as pessoas infelizmente querem. Ah, eu quero um algo mais. Você quer o quê? Brilhar no escuro? Você quer ser um vagalume? Não, eu quero ver. Para, você não vai ver nada. Corre o risco de se tornar como os profetas profissionais aqui, né, insinuando, ou como os mestres da lei durante muito tempo. Infelizmente nós sabemos e vemos isso hoje também, né? Pessoas insinuando que tem um conhecimento a mais, né? Um conhecimento que só diz respeito a um pequeno grupo de pessoas, só alguns iniciados, como que um segredinho, né? Como uma coisa que só, uma porta que só eles podem abrir, algo que foi dito, que foi trazido através de um anjo, de um livro ou de não sei o quê, e transforma letras em números e números em letras e muda o sentido, o significado, o propósito, mas eles falam que tem uma intimidade que e acabam caindo na velha armadilha do diabo, né? Na velha armadilha do diabo, abandonam a verdade, o conhecimento revelado, a vontade expressa da palavra de Deus por um delírio, por uma ilusão, por uma fantasia, por uma fantasia. Olhando para dentro de nós mesmos, nós que não temos uma mente exercitada, né, na arte da concentração, nós que não temos uma mente exercitada na memorização, nós que não temos uma mente exercitada na arte da projeção
de imagens mental, na construção de ambientes mentais próprios para o armazenamento de conhecimentos, informações e outras coisas, né? Nós somos tentados a achar que esses métodos de desenvolvimento da mente, né, de aprimoramento de habilidades que já existem, são disponíveis a todos. Exercícios de concentração, memória e imaginação são exercícios, são exercícios. Não é uma dimensão espiritual que se abre na mente de ninguém, é exercício. Quem se dedicou a isso, quem aprendeu, quem desenvolveu ou moldou uma técnica, é interessante e tal, mas não é vida. Não é vida. É como hoje nós temos aí a arte, artes gráficas, nós temos aí os recursos tecnológicos, a construção de ambientes imaginários através da tecnologia, né? Você vê aí as animações, os filmes. A mente humana, a pessoa que projetou, ela não projeta no papel, é da mente para o papel. É um exercício de concentração, memória, imaginação, com técnicas apropriadas. Você vê o jogador de xadrez lá que consegue prever aí 20, 30, 40, 70 possibilidades de movimentação, de jogadas, e, né, que o tabuleiro é para quem está assistindo ao jogo, né, porque ele pode fazer as jogadas mentalmente, ele tem memorizado, né, e ele consegue imaginar para frente, ele consegue visualizar mentalmente as possibilidades. São exercícios, são técnicas. Envolve dedicação, envolve tempo, envolve o despender de energia física e mental muito intensa. Mas não é revelação de Deus. Não é ingressar num mundo sobrenatural. Não é abrir uma porta para o universo espiritual através da sua mente. Não. Quem assim quiser e quem assim planeja se desenvolver, que o faça. Eu não estou questionando, eu estou dizendo que há um processo estabelecido pelo Altíssimo, que tentar fugir da dor, do sofrimento, da perda é inútil. Quando Jeremias começa a apresentar a sua queixa, a sua dor, a sua aflição, simultaneamente ele revive o seu chamado e a sua vocação. Ele questiona o abandono dos homens, dos amigos, a solidão, mas no que ele se apresenta ofendido, insultado, humilhado, ele se descobre protegido e amparado pelo mesmo Deus que o havia chamado e que em nenhum instante da sua jornada o havia desamparado. Ele estava sendo desacreditado pelos homens, mas por Deus não. Porque Deus continuava falando com ele. O mesmo Deus que o havia chamado no passado. Nós desprezamos muito o cristão despreza muito a sua vocação, o seu chamado, a sua conversão, o momento em que o Espírito Santo age na nossa vida e nos conduz a Cristo, e em Cristo nós temos a certeza dessa nova vida. O cristão aprendeu a desprezar muito isso, né? No maior calor da batalha, ele acha que está sozinho, ele acha que foi abandonado, ele acredita que foi esquecido. Meu Deus, onde estão os meus amigos? Meu Deus, por que eu não recebo nenhum apoio? Meu pai, por que eu estou desamparado, solitário, sozinho, abandonado? Pode ser que seja assim. Pode ser que esse lamento, essa lamúria expresse a realidade do momento decorrente da aflição.
Mas se você, tal qual o profeta, se apresentar diante de Deus com sinceridade, mesmo se abrir o peito, você vai descobrir que não mudou nada em relação ao que Deus desejou para você. Que Deus não muda. O propósito dele não muda. A vocação dele não muda. Tanto que é Paulo, eu gosto, eu sempre, não tem como não ler o apóstolo Paulo, né? Os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, irrevogáveis. Os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Mas, Marco, não era isso que o povo infiel estava dizendo? Era, mas quem quebrou o pacto foi o povo infiel, não foi Deus. Quem corre o risco de quebrar de alguma forma o pacto, a aliança, somos nós e não Deus. O Espírito Santo que operou, que opera a regeneração, o novo nascimento, o ato de fé em Cristo, a conversão, ele não muda o propósito dele de aquele que nos faz nascer é o mesmo que nos conduz ao crescimento, à maturidade. Sendo sinceros com Deus, permitindo que Ele se mostre, ilumine a nossa mente, o nosso coração, o nosso espírito, nós veremos que a intensidade do amor de Deus, aquela que você se apercebeu na sua culpa, ela não mudou nada. Deus, em relação a você, não mudou absolutamente nada. Aí falamos, né? E pensamos, mas Marco, teve um naufrágio. O meu filho naufragou. O casamento. Parecia que estava indo bem, mas naufragou. O trabalho. 10 anos, 20 anos trabalhando e agora tudo se foi. Seja lá o que for. Um descuido, um descaso, um destempero, um desequilíbrio. Aconteceu. Mas o amor de Deus não mudou. O propósito de Deus não mudou. Deus não vai mudar o propósito dele porque a nossa vida por fora está como que em chamas, estamos no meio de uma tempestade de fogo, um terremoto, está tudo desmoronando, acabando. Seja sincero com Deus, porque Deus não mudou. Deus não muda, nele não há variação nem sombra, Deus não muda, Deus não oscila. Né? Acho que eu já comentei alguma coisa. Deus não é bipolar. Nós falamos da ira de Deus, do amor de Deus, da justiça de Deus, e só temos como falar de um atributo em relação a Deus, um por vez, porque nós não conseguimos discorrer ou compreender dois objetos, dois valores simultaneamente. A nossa mente não consegue conceber justiça e santidade. E eu não consigo nem pensar nem falar ao mesmo tempo sobre essas duas coisas. Mas Deus é perfeitamente justo, santo, amoroso, bondoso, misericordioso, e ele não muda, ele não é capaz de mudar, ele não tem a intenção de mudar. E ele não vai deslocar você do calor da batalha para um lugar de repouso. Quem corre o risco de errar, de mudar a caminhada, de mudar o sentido da jornada, como diz o profeta aqui, somos nós. E ele, ao tentar reprimir, recolher, manter-se calado, não declarar, não transmitir, não passar adiante o que Deus falou para ele, e a batalha que era externa, a dor que era física, a aflição que era física, a humilhação que era física, começou a consumi-lo agora por dentro.
A bênção de Deus, o poder de Deus, o amor de Deus é algo que vai muito além de nós mesmos. Por isso ele não podia ficar calado. Por isso ele não podia renunciar à sua vocação e ao seu chamado. Porque essas coisas eram maiores do que ele. Ele podia não estar vendo o resultado naquele momento do trabalho dele, mas Deus o levou a enxergar além. Jeremias estava trabalhando por algo que ele não ia ver construído. Ele estava lançando uma semente que ele não ia ver as árvores. Não era para ele o fruto, não era para ele. Porque Deus na vida dele já havia mudado ele já estava preparado para a eternidade. Quando ele disse: "Eis-me aqui, envia-me a mim", quando ele aceitou, eu estou usando a referência de outros, mas quando ele se dispôs, como ele mesmo fala, né, quando ele se convenceu de que era ele, era o trabalho dele, que era dever dele fazer a vontade de Deus, a partir dali ele já foi, aos olhos do Pai, transportado para o reino do justo. O ministério dele aqui é parte desse processo de maturidade e de crescimento. Mas para Deus, ele disse sim. Ele disse sim. E nós também dissemos sim para Deus. Nós também nos propusemos a ser instrumento das bênçãos de Deus para os outros. E grande parte do sofrimento, creio eu, do cristão, do crente, eu prefiro cristão. Grande parte do sofrimento do cristão que se percebe hoje é decorrente do fato dele não estar conseguindo compreender se a vida dele está realmente encaixada no plano de Deus, no propósito de Deus. Porque nos nossos dias também surgiram falsos mestres, falsos profetas, adivinhos, falsas doutrinas. Né? Nós recomendamos aí o estudo da palavra de Deus como aparato doutrinário para evitar que a pessoa não se confunda, para evitar que a pessoa não se deixe levar pelo circunstancial e transportando para os dias de hoje algo que não estão de acordo com o propósito de Deus. Porque quando nós transportamos, quando nós trazemos ou aplicamos, por assim dizer, a verdade revelada da palavra de Deus para a humanidade, através dos profetas, como foi dita, como foi entendida, como foi transmitida, como foi recebida, como ficou registrado. Mas para transportar para as nossas vidas, para a atualidade, nós precisamos seguir o caminho da revelação, chegando até Cristo e de Cristo. Cristo é a nossa lente. É a lente e é o filtro da expectativa, do estudo, da compreensão da palavra e do propósito de Deus. É assim que agiram os apóstolos, que é assim que agiram os antigos. Compreendendo o significado da palavra de Deus para os dias em que ela foi anunciada, declarada, mas permitindo que a revelação prosseguisse, que o conhecimento fosse ampliado até que nós enxergamos Jesus Cristo e Jesus Cristo passa a dar significado e sentido a absolutamente tudo. Conhecendo a Cristo fica, meu Deus, como é fácil. Por que ninguém entendia isso? Por que será que ninguém vê? Nós temos a Cristo. Compreendemos facilmente olhando para trás. Mas a dificuldade nossa é olhar para frente. Como se processa agora, como se processa nos dias de hoje.
Estamos falando de proposta, de busca, porque eu estou de fato incomodado com algumas informações, algumas coisas, ataques satânicos e diabólicos, não bastassem tudo que a gente tem que enfrentar nessa vida, aí de vez em quando surge um endemoniado em algum lugar que pega um maldito de um livro vagabundo, fuleiro, né, e leva lá para uma pessoa por quem você está orando, pedindo as bênçãos de Deus, né? Olha, Salomão, meu Jesus, a gente não cessa, né? Dá-se a impressão de que não há repouso, não tem descanso. Então é preciso que nessa questão de espiritualidade, de uma busca, de um crescimento, de uma maturidade, nós sejamos submissos à palavra de Deus. E até mesmo os doutores nossos aí, os doutores da graça, se aqui se pode, é fácil acusar os doutores da lei, né? Já temos o veredito de Cristo sobre os erros, sobre os excessos, já temos o veredito dos apóstolos, nós temos os vereditos até dos próprios judeus, que também contestam, se bem que de maneira muito mais elegante do que nós temos condições de fazer no momento, mas também não leva, né? Nós temos também aí o risco de termos os nossos doutores da graça, que podem estar sendo uma desgraça na vida de algumas pessoas, principalmente jovens que se deixam empolgar por não é bem assim, tem uma outra maneira de entender. 2000 anos foi entendido de um jeito, aí apareceu um suposto iluminado que diz que não é bem assim. E em meia hora arrebata os corações de muitos. Falsos profetas também têm surgido. Os profetas do sucesso, do lucro fácil, né? Da saúde plena. O verdadeiro. Eu falo, mas onde está esse tal verdadeiro aí? Quem é esse cara? Onde se encontra aí esse protótipo? Porque o primogênito, as primícias, é Jesus Cristo. Mas o verdadeiro. Ué, então tem outro? Você está seguindo o outro, né, meu irmãozinho? Um imaginário, delírio e fantasia. Porque no mundo em que nós vivemos, nós sempre enfrentamos aflições. E quando se fala da questão de espiritualidade, pegando a palavra de Deus, você vê um texto magnífico em que o apóstolo te leva até os céus. De repente ele, maridos, amai as vossas mulheres, assim Cristo amou a igreja. A realidade. A realidade da eternidade se vivencia na realidade do dia a dia, na vida natural, na vida normal, na vida real, no casamento, homem e mulher. Tem que se falar agora, porque no casamento, nas relações conjugais, no relacionamento de pai e filho, de filho e pai, no relacionamento entre a família e os irmãos. Estou falando irmãos de igreja, estou falando irmãos. Na vida normal. As pessoas são muito encantadas com o desejo de algo sobrenatural ou supernatural, além do físico e do real, por assim dizer. Né? São muito encantadas com essas historietas, né, de acontecimentos extravagantes. E sempre quem apresenta esses relatos, né, eles juram, né, garantem que aconteceu, mas que foi assim, a pelo menos 3.000 quilômetros de distância do lugar onde eles estão testemunhando, né, para garantir que se você pegar ali a cidade, foi na Amazônia, mas onde? O cara vai balançar. Na África, meu Deus, a África é um continente. Não, foi na China, que também é um país que é. Então, é preciso aceitarmos a realidade
como parâmetro, como base para o crescimento, para o amadurecimento espiritual. E o sofrimento na vida das pessoas que têm um propósito está de acordo plenamente com o propósito e com o plano de Deus. O profeta aqui, Jeremias, ele continua aqui dizendo: ouço muitos comentando, terror por todos os lados, denunciai-o, vamos denunciá-lo. Todos os meus amigos esperam que eu tropecem e dizem, talvez ele se deixe enganar. Então prevaleceremos contra ele e nos vingaremos dele. Mas o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro. Por isso os meus perseguidores tropeçarão e não prevalecerão. Serão grandemente humilhados por seu insucesso. Desonra eterna que jamais será esquecida. Estamos aqui hoje contemplando o fracasso dos inimigos de Jeremias. Contemplando o completo fiasco, né, a derrota humilhante que aconteceu na vida daqueles que se recusaram a dar ouvidos à palavra de Deus através do profeta. E continua aqui, ó, serão grandemente humilhados por seu insucesso, desonra eterna que jamais será esquecida. Por outro lado, Jeremias é reconhecidamente profeta do Deus Altíssimo. Ainda que alguns supostos doutores da graça tentem desacreditar a verdade da revelação da palavra de Deus através do profeta. Ele continua dizendo: tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que pões à prova o justo e vês os pensamentos e o coração, permite que eu veja a tua vingança sobre eles, porque confiei a minha palavra a ti. Por tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que pões à prova o justo e vês os pensamentos e o coração. Permite que eu veja a tua vingança sobre eles, porque confiei a minha causa a ti. Confiarmos a nossa vida a Deus é a saída, é a solução para a continuidade do nosso ofício, do nosso trabalho e do nosso viver. Seja, não importa qual seja a dimensão do nosso chamado, da nossa vocação, porque nisso o cristão nenhum está isento, né? Nenhum cristão está isento da responsabilidade de ser também um agente da propagação da palavra de Deus, da verdade de Deus, né? Do decreto de Deus em salvar aqueles que creem por meio da pregação do Evangelho. Todos estão igualmente compromissados, comprometidos, é o que aguarda o Senhor, que nós estejamos comprometidos com o propósito deles. Ainda que o sofrimento tenha afastado alguns, há tempo suficiente para que se volte ao verdadeiro propósito e o caminho com o Senhor. Não podemos permitir que esse fogo, que esse ânimo, que essa disposição do Espírito Santo em nossas vidas se transforme em algo que nos consome porque estamos nos rebelando contra Deus. Que outros se rebelem. Que outros se rebelem, mas você, meu irmão, cumpre o teu chamado, cumpre o teu propósito. Que seja de pai, de marido, de profissional na área que você atua. Valoriza o propósito de Deus na sua vida e permaneça fiel a esse propósito. Deus nos conduzirá à vitória. Ainda que hoje nós não sejamos capazes de enxergar, abrindo os nossos corações, apresentando a Ele a nossa causa, da mesma maneira que ao profeta foi mostrado que Deus estava com ele, o tempo todo Deus esteve com ele, eu posso também afirmar: Deus esteve com você o tempo todo o tempo, todo dia. O Senhor Deus não se afastou de você. O Senhor Deus não mudou absolutamente nada. Nenhum decreto novo foi editado nos céus em relação a você, além daquele da salvação. Deus não é como o nosso Congresso, ou os congressos que existem mundo afora, que precisam editar leis e mais leis, dizendo muita coisa, só para justificar o que estão fazendo ou não.
Deus não abandonou você. Você se sairá vencedor. O ânimo, o novo ânimo, a cura, vem do reconhecimento de que na vida que tem um propósito, pode haver sofrimento, mas haverá vitória sobre todo o mal. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe, te ilumine, te guarde, que essa palavra possa, de alguma maneira, te abençoar e te encorajar. Deus te abençoe, querendo Ele, e retornaremos.